Então tá, né? Vamos falar de Solo Leveling, né? Senta que lá vem a história. E de tempos em tempos surge alguma obra que acaba por se destacar, seja por um motivo ou por outro, em meio ao mar de mediocridade da indústria, já de cara tornando-se extremamente popular entre os consumidores já cansados. E na década de 2010, nós vimos o crescente aumento do número de quantidade aí dessas obras que tem um protagonista que inicialmente ele é um fracassado na sua vida, mas que com o passar do tempo ele vai se tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais sombrio, até que se torna praticamente, e às vezes literalmente, os deuses dos seus mundos de ficção. Você pode comentar, no entanto, que esse elemento dos personagens ficarem cada vez mais fortes até o ponto de se tornarem praticamente invencíveis deve acontecer, porque pensando bem, né, assim, né, esses personagens eles têm que se tornar fortes o suficiente para conseguir combater os antagonistas cada vez mais fortes que vão aparecendo ao longo da história. Mas aqui na minha tréplica eu lhe proponho o seguinte exercício. Não precisa se preocupar, na verdade ele vai terminar mais rápido até do que você pensa. Imagine uma história onde o protagonista é uma pessoa sombria, com aquele cabelo liso cortado acima das sobrancelhas, que vai se tornando extremamente poderoso e usa um conjunto de adagas que brilham mais do que piscas de uma árvore de Natal. E se não fosse pelo título do vídeo, você muito provavelmente lembraria de várias e várias histórias que têm esses exatos mesmos elementos que não conseguimos mais diferenciar uma da outra, porque não passam de literalmente cópias umas das outras e cópias piores cada vez mais umas das outras, e que utilizam os mesmos elementos narrativos e apelos visuais para fisgar aquela parte dos consumidores fiéis desse tipo de história, que não necessariamente vai querer ler uma história para ficar filosofando e tudo mais, e sim apenas se divertir. E eu não posso nesse vídeo aqui afirmar com todas as certezas que o Mauá de Solo Leveling foi um dos criadores desse tipo de história com esses elementos, mas eu posso afirmar com certeza que ele foi um dos seus principais difusores. Porém, o que o diferenciou de todas essas obras genéricas aí que eu acabei citando bem por cima aí no parágrafo anterior, não foi a sua história, mas sim a sua incrível arte e seus enquadramentos bastante diferenciados, que fizeram sua popularidade ir muito além dos sites de publicação da Coreia do Sul para se tornar aí uma das obras mais populares, eu digo, do Oriente inteiro. E tal popularidade fez com que os fãs da obra meio que clamassem por uma adaptação em anime o mais rápido possível. No entanto, o até então histórico de obras sul-coreanas que acabaram sendo adaptadas por estúdios japoneses não era nada bom, o que fez com que a maioria dos fãs ficasse com muitos pés atrás e começassem a se perguntar se o estúdio japonês que pegasse para adaptar uma Odd Solo Leveling para anime realmente conseguiria fazer um bom trabalho. Todavia, quando a primeira temporada foi lançada lá em janeiro do ano passado, todas as preocupações no quesito de qualidade técnica da produção foram todas por água abaixo, pois justamente o que muitos fãs esperavam foi entregue. Um anime com excelente animação e cenas de luta de tirar o fôlego. No entanto, com o lançamento aí da primeira temporada e agora também com o da segunda, eu meio que percebi um ponto negativo, não da história em si, mas do mercado em geral. E é sobre isso que eu gostaria muito de abordar nesse vídeo aqui com vocês, sobre a segunda temporada do anime de Solo Leveling. Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui que fala com vocês é o Cabs. No vídeo de hoje eu espero que o áudio esteja bom, né? Porque se vocês não viram um post aí que eu lancei semana passada aí na aba de posts, né? Antes era comunidade, agora é posts no YouTube, eu tive um grave problema, né? Com o áudio aí dos últimos dois vídeos que iam lançar quinta e sexta-feira. Tomara que agora não esteja dando problema, porque se der eu vou meio que me jogar de alguma ponte, porque eu perdi quase uma hora de vídeo naquela desgraça, uma hora de bruto naquela desgraça lá. Mas enfim, tomara que aqui esteja tudo bem. E bom, vamos falar aí sobre a segunda temporada de Solo Leveling, né? Muitas considerações aí sobre ela, né? Se você não viu a minha resenha, né? Minha review, tanto faz, da primeira temporada, ela deve estar passando aí nos cards aí em cima para vocês. Eu aconselho vocês verem essa review lá, porque assim, muitas coisas que eu vou falar aqui eu já falei lá, e se você for ver essa review que eu fiz da primeira temporada, você já vai vir aqui assistir esse vídeo já esperando o que é que eu vou falar sobre as coisas ruins e as coisas boas, porque basicamente não mudou muita coisa nesse sentido. Mas chega de enrolação e vamos logo para o que interessa. Vamos falar sobre a segunda temporada do anime de Solo Leveling. Na segunda temporada de Solo Leveling, subintitulada Arise from the Shadow, continuamos a acompanhar a
jornada de Sun Jinwoo, o então caçador mais fraco da humanidade, após adquirir poderes sobrenaturais e ficar mais forte a cada dia. Enquanto enfrenta desafios cada vez maiores, um caçador desaparecido retorna com um aviso sobre uma catástrofe iminente. Agora, Jinwoo deve evoluir constantemente para proteger aqueles que ama, especialmente sua mãe. Continuando aí os eventos da primeira temporada, como se fosse um segundo cor, o que vide aí o atual momento da indústria, essa coisa que eu nada gosto, que é pegar uma temporada e dividir no meio, não é uma simples ironia, mas sim uma constatação. A nova temporada de Solo Leveling traz todo o primor técnico que a primeira havia apresentado anteriormente. Com uma animação primorosa e uma excelente direção nas suas cenas de ação, o anime é um verdadeiro fast food para quem gosta do gênero. E por favor, não me entendam mal quando eu falo de fast food, porque eu não falo isso no sentido pejorativo, muito pelo contrário, pois eu acho que Solo Leveling é uma das obras que mais conseguiu entender o que o seu público consumidor quer e consegue entregar todos esses elementos de ação, de animação, de trilha sonora que eu vou falar agora e tudo mais, da melhor forma que consegue, inclusive consolidando o seu estúdio, né, o estúdio responsável pela adaptação, que é o estúdio A1 Pictures, como um dos mais competentes e estáveis do Japão na atualidade. E a trilha sonora do espetacular Hiroyuki Sawano também é de fundamental importância para conseguir liberar essa dopamina que estava ainda teimando em não ser liberada no nosso corpo, porque a trilha sonora dele consegue ditar muito bem o clima e as sensações que a gente tem que ter nessas sequências de ação, e no final de cada uma delas nos faz saltar aquela famosa frase, né, caralho, isso que eu vi foi muito foda. E apesar de eu não achar esse aqui o melhor dos seus trabalhos, o Sawano ainda é um dos melhores compositores que a indústria de animes tem na atualidade. Entretanto, aqui, né, dados os elogios técnicos merecidíssimos, eu gostaria de partir agora para o que eu realmente queria falar aqui nessa resenha, né? A atual indústria de entretenimento, e eu não me refiro apenas à do Oriente, mas sim global, ela está cada vez mais cara de ser produzida e também cada vez mais imediatista. O público, ele está sedento por novas produções, muito mais do que algumas décadas atrás, fazendo com que as ditas produtoras queiram acelerar cada vez mais o ritmo das suas produções para conseguir suprir essa, como o pessoal do marketing gosta de falar, né, essa dor do público. No entanto, né, tal produção em massa, ela é uma faca de dois gumes, né, porque ela traz um problema que é bem óbvio, né, quando você começa a focar mais na quesito de produção do que de qualidade da produção em si. Afinal, quando um objetivo dessas empresas é produzir um produto de entretenimento o mais rápido possível e o mais atrativo visualmente também possível, acaba que eles têm que compensar a perda em algum lugar em prol dessas outras qualidades. E normalmente quem acaba levando essa peixe, né, quem acaba levando toda essa bucha, é a história dessas obras. E Solo Leveling é o caso mais recente aí de estudo dessa problemática, né? Porque ao se focar em toda essa parte da qualidade visual e técnica, que é muito acima da média do que está sendo produzido atualmente, é uma coisa realmente que eu não posso deixar de falar aqui. Tanto o manhwa quanto o anime acabam deixando de lado toda a profundidade mínima e desenvolvimento mínimo que a história poderia ter. Claro que por causa do desenvolvimento que aconteceu com Sun Jinwoo, principalmente na primeira temporada, nós vamos continuar a nos apegar a ele, querendo saber, né, como é que ele vai descobrir, como é que ele vai ficar mais forte e também como é que ele vai descobrir os mistérios que cercam aí o mundo dele. No entanto, com o passar do tempo, acontece uma coisa que infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina, que é justamente a desumanização do personagem principal pelo fato de que ele vai ficando tão poderoso, mas tão poderoso que honestamente você não tem mais a sensação de que os inimigos podem realmente, os inimigos que ele enfrenta, podem realmente ser alguma ameaça para ele. E isso faz com que, no final das contas, a história acabe apenas se sustentando na sua qualidade visual e técnica, o que infelizmente acaba que deixa a história mais esquecível do que você pode imaginar. E outra coisa, não me levem a mal aqui e tudo mais, eu não estou dizendo que todas as histórias tem que fazer a gente, quando a gente termina de assistir, a gente tem que parar para refletir e tudo mais, mas é que hoje em dia parece que as novas produções, né, realmente eu não sou
sou tão velho assim, tá, galera? Eu tenho 21 anos, né? Mas eu gosto de consumir muita coisa mais antiga. Parece que hoje em dia as novas produções, elas basicamente estão deixando cada vez mais a história de lado para se apegar a esses estímulos visuais, como se quisesse dizer, você tem que gostar, compartilha isso aqui, olha só que animação legal e tudo mais. Sim, mas e aí? E o resto? Não tem nada de resto. É só um visual. E outro ponto também que me faz questionar muito como será o futuro da obra, e voltando também para o personagem, né, protagonista, é o arco do desenvolvimento do Sung Jin-woo. No início, né, como eu falei agora anteriormente, os seus medos e fraquezas, né, junto com os mistérios que envolviam ali a questão do sistema, faziam com que a gente se apegasse ao Sung Jin-woo. Só que esse sentimento de empatia vai se diluindo com o passar do tempo até se tornar nada mais do que uma sombra do passado. Em resumo, ele se torna um personagem tão carente de humanidade e tão poderoso que no final das contas, é como eu também disse anteriormente, a gente não tem mais aquela sensação de perigo iminente. Você sabe que ele vai resolver a situação e acaba que a história fica meio sem graça, meio sem sal, sabe? Não aconteceu muito isso na segunda temporada. Na verdade, os problemas mesmo aconteceram justamente no final dessa temporada, com a luta final. E já nessa luta, você percebe que o Sung Jin-woo em nenhum momento ali ele sentiu medo. Ele sentiu que a luta poderia terminar. O anime ele dá uma valorizada nesse ponto e tudo mais. Mas mesmo assim, fica aquela sensação de que, poxa, ele derrotou bem fácil esse monstro aí, né? E é justamente isso sobre essas lutas, porque elas podem ser até belas e bem animadas, só que em questão de profundidade, elas são tão rasas quanto uma piscina de criança. E o pior de tudo ainda é que o anime, ele deu algumas pequenas ruchadas que justamente tiraram aquelas cenas que poderiam ser utilizadas para um desenvolvimento de personagem no futuro, e também algumas outras cenas de desenvolvimento que poderiam ter tornado outras cenas emocionantes, muito mais emocionantes. Na verdade, poderia ter transformado elas em emocionantes, porque nesse anime aqui elas só existem. E tudo isso que eu falei até agora, né, pode ter soado apenas como um cara muito chato que quer ser o do contra na internet. Não, como é que pode? Como é que você não gosta de Solo Leveling? Todo mundo gostou e tudo mais. Só que assim, gente, vamos falar a real. Eu tô aqui, né, eu já tô uns 5 anos consumindo essa coisa de animes e tudo mais. Só que eu consumi muito, porque quando eu consumi, eu comecei na pandemia. E honestamente, essa aqui não é a primeira vez que eu vejo uma história assim praticamente idêntica com a do Solo Leveling. Então, chega um momento que não tem outra palavra, não tem outro termo. Chega um momento que você começa a ficar de saco cheio de ver tudo isso, sabe? E claro, a primeira vez que eu vi isso, né, lá são 5 anos aí, eu acho que foi em 2020 ou 2021 que eu vi Solo Leveling pela primeira vez, né? Eu acompanhei os últimos capítulos de Solo Leveling, ali os 50 últimos capítulos de Solo Leveling, eu acompanhei no lançamento. Eu tava lá com a galera discutindo lá nas páginas de Webtoon e tudo mais. E é claro que na época eu gostei pra caramba. Solo Leveling eu acho que eu reli umas 4 vezes Solo Leveling, inclusive. Na primeira temporada também, um pouco antes de lançar, ano passado, eu fiz um vídeo falando o que esperar de Solo Leveling. Eu reli Solo Leveling inteiro pra fazer aquele vídeo ali. Eu acho que eu li Solo Leveling inteiro. Agora eu não lembro, mas nesse inteirinho aí eu li Solo Leveling inteiro alguma vez. Então, eu gostei muito dessa história na época. Mas antes de tudo aqui, antes de você deixar o seu dislike e tudo mais, eu acho que até esse momento aqui você já deve ter deixado seu dislike, inclusive, que fique bem claro que eu não desgostei de Solo Leveling, tá bom? Por causa das suas qualidades técnicas, né, principalmente de roteiro e direção, no sentido de roteiro, de deixar a trama sempre em alta, eu não senti em nenhum momento que a história, os episódios ficaram arrastados. Na verdade, eu não senti em nenhum momento isso. Foi bastante prazeroso assistir os episódios. Foi um bom divertimento para mim. Inclusive, ele gerou a sensação que eu acho que praticamente todas as obras de entretenimento têm que gerar para o público que está assistindo. Solo Leveling me entreteu episódio após episódio. Dito tudo isso, a segunda temporada de Solo Leveling continua com o mesmo nível técnico que a da primeira. No entanto, ao mesmo tempo que ele aparenta consertar alguns erros do roteiro do material original, ele parece que piora outros. E esses erros que ele piora vão ter sim bastante impacto na história, principalmente na questão do arco do protagonista. Por causa disso, infelizmente, a história ela não se torna marcante a longo prazo. E eu sinto informar que não é uma animação bonita,
escrita que vai determinar se as pessoas vão lembrar dela ou não no futuro. Quantos animes aí que tiveram uma excelente, excepcional animação, mas que acabaram assim caindo no esquecimento aí do pessoal porque não tinha essa coisa chamada de a substância assim da história, né? Parece mais um crítico de cinema falando aqui, mas enfim. E foi por causa disso que eu dei uma nota 7 para a segunda temporada de Solo Leveling, né? A mesma nota que eu dei para a primeira temporada, inclusive. Porque assim, vamos ser bem sinceros, né? Até comigo mesmo. Só o tempo dirá se o que eu acabei de falar, né, sobre as pessoas esquecerem e tudo mais, será verdade ou não. Mas para mim, Solo Leveling não passa de um divertimento momentâneo que eu tô tendo agora enquanto tô assistindo animes, né? E que muito provavelmente, até assim nos próximos anos, quanto mais eu for consumindo obras, mais infelizmente ele vai acabar caindo no esquecimento. Mas sim, tem uma boa animação. Isso eu não posso falar mal desse ponto. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações de vídeos novos aí toda semana. Se você curte notícias de animes e mangás, me segue lá no X/Twitter, o @portal OM, o portal Outro Mundo. Notícias novas todas as manhãzinhas. Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!